mudança, fazemos o bem, reagir, incluir e reciclar. É com o rir que vamos ganhar. Que vamos ganhar. Rir, e Portugal a sorrir, reagir, incluir. Vamos fazer o necessário. Norte a sul, nas ilhas também, somos a mudança, fazemos o bem, reagir, incluir e reciclar. É com o rir que vamos ganhar. Então, e agora quem é que está aí? É porque eu também não vejo muito. Estou só à espera que o Luís entre, Ok. porque isto foi abaixo. Eu acho que ou é o Instagram ou a rede não está muito boa. Ok. Está a ouvir agora? Estou a ouvir, mas não estamos a ver. Sim, já vou ligar a câmera. Eu só estou aqui a tentar ligar o computador a ver os resultados, estão a ser os resultados do pós-circuito da Europa e fora da Europa. Acho que o Chile ganhou Bélgica, Luxemburgo, Suíça. E estou a tentar acompanhar aqui um bocadinho os resultados. A AD ganhou na Alemanha e nos Estados Unidos. Só um segundo, vou ligar a câmera. Tá. Muito bem, já estou cá, de volta. Sim, não te vejo, mas pronto, ok. Não há problema. Pá, não sei como é que vamos interagir desta forma, mas pronto. O mais importante é que as pessoas nos ouçam e Estou-te a ouvir, possam. estou-te a ouvir, estou-te a imaginar. Porque, pronto, não te vejo. E então, hoje íamos falar de quê mesmo? Da contagem dos votos, não é? Que está a decorrer. Exatamente. Contagem dos votos dos círculos da Europa e fora da Europa. Por acaso também estava aqui a espreitar. Estava aqui com o computador ligado e estava aqui a espreitar, portanto, a contagem. E engraçado, ainda neste momento ainda não há deputados atribuídos, mas engraçado que não tem piada nenhuma é o facto de o partido Chega nestes dois círculos concorrer com listas que não respeitam a lei da paridade. Eu falei disto durante a campanha
mas infelizmente ninguém pegou no assunto, ninguém acha isto grave. Não, sinceramente, não é pelo facto do Chega ter cometido o erro nas listas, porque se fosse notificado para suprir essa irregularidade, com certeza que o faria. O que me indigna mais é o erro cometido pelo juiz, pelo próprio tribunal. E isto não nos dá confiança, não nos permite confiar nas decisões dos nossos tribunais. Isso, para mim, é o mais grave. Pronto. Mas vamos ver até ao fim quem é que afinal fica à frente de quem, não é? Aqui a grande dúvida é saber quem será a segunda força política em Portugal. Acho que já não há grande, ou seja, novidade, porque, por exemplo, no Círculo da Europa, o Chega já tem cerca de 40 mil votos a mais do que o PS. Por isso, Mas neste momento, aqui, as contagens oficiais, o PS ainda está em segundo lugar. mas quer na Europa neste momento está em terceiro lugar, ou seja, Sim. Está a falar dos gerais, sim, sim. Sim. gerais. Mas aqui a questão do segundo lugar é a quantidade de mandatos que conseguir. E neste caso aqui o Chega está à frente e provavelmente vai acontecer. Agora o que eu estou a ver e estou a ficar muito preocupado, já ter visto ali uma notícia que o Nacional de Eleições está muito preocupada com isso. Posso dizer que na Europa já temos cerca de 60 mil votos nulos. Isso tem a ver com o problema de sempre, com certeza, que é a necessidade que existe de enviarem a cópia do cartão de cidadão e as pessoas não querem ir bem, não é? Claro. Porque ninguém, no seu perfeito juízo, vai pôr uma cópia do cartão de cidadão numa carta que pode ser extraviada, quer dizer. Exatamente. Temos leis para a proteção de dados, leis para isto, cuidado, as pessoas não divulguem os dados, podem ser utilizados para as mais diversas fraudes e para as pessoas votarem vão exigir que ponham dentro da carta cópia do cartão de cidadão. Isto é um grande disparate, não é? Por isso é que... Só para você. É isso. Mas só para tu perceberes, relativamente a todo o território nacional, houve 58 mil votos nulos. E se imaginarmos que só no ciclo da Europa já ultrapassámos esse número, é muito complicado. É muito complicado. Tem que evoluir. Isto é um sistema totalmente arcaico. Não se compreende nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, porque é que não se caminha para o voto eletrónico. Quer dizer, isto só afasta as pessoas da decisão política e não há alternativa. Os consulados não estão não são de proximidade, não é? As pessoas não podem agora fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros para ir a um consulado votar. Não tem lógica. Esta história das cartas, muitos dos votos não chegaram ao destino. Muitas das cartas com o boletim de voto não chegaram. E os que chegam, as pessoas para votar, têm que pôr cópia do cartão de cidadão dentro da carta. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. E tanto voto nulo. Eu possivelmente, se calhar, faria a mesma coisa, não é? Eu nunca iria enviar cópia do meu cartão de cidadão numa carta que se sabia lá, sem garantias que chegasse ao destino. Não. É perfeitamente compreensível. Por isso, ou isto evolui, mas isto para evoluir, os senhores deputados que vão sentar o real sim senhor nas cadeiras do Parlamento têm tudo nas mãos para poder mudar. Portanto, não mudam porque não querem. Porque isto é um tema que daqui a 1 ano e meio, se houver eleições outra vez, vai ser outra vez utilizado para fazer campanha. Porque os nossos imigrantes estão a ser discriminados. Estão lá, façam alguma coisa para mudar, não é? Portanto, é isso que as pessoas também têm que começar a ver. Não é só, eu vou votar nisto ou naquele porque vou protestar. Não, têm que analisar, é o tempo que eles lá passam e o dinheiro que ganham a ocupar aqueles lugares e depois no final de contas não fazem nada. Pronto, é isso, não é? É a minha opinião, olha. Se não gostarem, não gostaram, paciência. Olha, temos aqui já uma pergunta
Temos já aqui uma pergunta de um militante, de uma pessoa, deixa-me aqui ver. Neste caso, peço então aí ao Emanuel se tu consegues, de certa forma, acompanhar as perguntas, está bem? E temos aqui uma pergunta do António Tigo 007, a perguntar qual é a diferença entre militante e simpatizante. Muito bem. Eu, por acaso, já tinha respondido ao António. Posso voltar a falar um bocadinho sobre a questão de qual é a diferença, não é? A diferença de um militante para um simpatizante. O simpatizante, obviamente, apoia as ideias e os valores do partido, não é? Pode ter uma participação no partido, mas não é uma participação com uma filiação formal, ou seja, pode partilhar as nossas ideias, pode até contribuir com algumas ideias, agora, não intervém diretamente na organização ou na tomada das decisões. Ao contrário de um militante. Um militante, ao ser militante, envolve-se diretamente na vida do partido. Deve participar nas reuniões, deve participar nas campanhas, deve participar nas iniciativas, tem direito a voz nas decisões internas e pode ser selecionado para os cargos no partido ou então mesmo para entregar nas listas eleitorais. Obviamente que nós temos listas independentes, mas obviamente que nestas listas terão sempre prioridade em princípio, todos os membros que forem militantes do partido. E é esta a grande diferença entre ser militante e simpatizante. Exatamente. Não sei se... O militante tem direito de voto em todas as reuniões, os congressos que existem, tem direito de voto, direito de decidir sobre determinadas decisões, tem direito a ser eleito para um órgão do partido. Um simpatizante não. Pode assistir, eventualmente, às reuniões, pode partilhar as suas ideias, mas não pode votar nem ser eleito para os órgãos do partido. Exatamente. Essa é a grande diferença. Quero aproveitar para dar aqui já as boas-vindas às pessoas que estão aqui a assistir neste momento ao nosso direto. Temos aqui, se consigo aqui consultar, temos aqui o António, temos aqui o João Macido também a acompanhar, já tivemos aqui outros elementos, obrigado por nos acompanharem, é importante, vão fazendo as vossas questões, participem. Temos aqui outra questão, Márcia, como é que surgiu o nome RIR? Ora bem, o nome do partido não é RIR, o nome é Reagir, Incluir, Reciclar. E as siglas RIR, que, pronto, nós chamamos RIR. Como é que surgiu? O partido, como vocês sabem, foi fundado pelo Vitorino Silva, Coutinho de Rãs. Na altura que ele estava a recolher as assinaturas para criar o partido, surgiu então a história do nome, que nome dar. E então, em 2019, foi feita uma pesquisa sobre as palavras mais utilizadas na internet. E são essas: reagir, incluir e reciclar. As 3 palavras que mais foram pesquisadas na internet em 2019. Pronto, e foi assim que surgiu. Depois a sigla, pronto, RIR, acabava por ser também um bocadinho de provocação ao Estado político na altura e atual também. E foi assim que nasceu o nome do partido. Então, tu estavas logo de início na fundação do partido, inclusive no nome e tudo. Eu já sou velha. Já sou antiga. Já faço parte da mobília da casa. Pois, eu só coloquei esta questão só para esclarecer às vezes algumas
algumas daquelas críticas mais. Algumas críticas que diz que esta direção tentou roubar o partido ao Tino. Não, o partido não. é de todos. O partido não é do Tino, o partido é de todos. O partido tem um conjunto de membros fundadores, em qual a doutora Márcia, aqui presente, faz parte desse grupo de fundadores. E a existência do partido ainda também deve muito também aqui à doutora Márcia. Por isso não existe. É só para esclarecer esta situação, que é importante para as pessoas saberem. Ou seja, a doutora Márcia estava no início da fundação deste partido e por isso que sabe tão bem esta história do nome. Já somos antigos. E tu também não foste logo em 2019, em 2020 já estava. Não foi ali. Não, eu por acaso entrei mais tarde, entrei em 2022, apesar de já ter tentado contactar o partido antes, julgo que foi o... Não, em 2022? Foi. Eu sei que foi no Covid. A primeira vez que fizemos campanha foi na Feira do Relógio, não foi? Foi. Então, tivemos eleições em 2021. Exatamente. Então foi em 21. Foi em 21. Ou seja, eu contactei o partido a seguir a estas legislativas. Não. Eu contactei o partido antes, mas por alguma razão não fui contactado logo. Ou inicialmente a pessoa que estava direta e que me atendeu ao primeiro pedido foi o Irundino Isaías, que também era um membro dos fundadores, julgo eu, e aqui em Lisboa fez este contacto. Eu preenchi a minha ficha de militante, estava interessado em ser ativo no partido e só depois nunca mais recebi nenhum contacto. E por acaso foi nas eleições de 2021, já estava a decorrer a campanha, voltei a contactar, deram-me o contacto do Diogo, falei com o Diogo e dias depois apareci na campanha a apoiar, nessa altura militante, apesar de nesse caso o Diogo é que ficou depois ao tipo de preencher outra vez a nova ficha, já não me recordo perfeitamente, mas acabei por, a partir dessa altura, ser mais ativo. E julgo que foi isso que me fez ser convidado aqui pela doutora para fazer parte da direção atual. Foi isto. E na sequência da pergunta do António, porquê que o Vitorino saiu de presidente? Ora bem, o Vitorino era presidente e em 2000 foi depois dessas eleições, 2021 ou 2022, não sei. Olha, isto é eleições todos os anos, uma pessoa já fica baralhada. Mas foi 2021, salvo erro. Foi. Não foi? Não. 2021. Não. Foi, ou foi no final de 2021, as eleições, porque nós entramos... 2022, janeiro de 2022, talvez. Não, porque nós fomos eleitos em maio de 2022. Exatamente. Pronto. Então, foram exatamente as segundas eleições em que o Rio participou, a votação não foi muito favorável e o Tino achou por bem colocar o lugar à disposição e afastar-se um bocadinho porque achou que a imagem dele estava a ser desgastante. Ser desgastada e desgastante e que poderia estar a prejudicar. E, portanto, afastou-se da frente, digamos assim, mas o Tino continua no partido e foi até candidato nestas eleições pelo Distrito do Porto. Existe RIR Porto, sim, existe RIR em todos os distritos. Nós concorremos em todos os distritos. Há alguns distritos, é certo, que nós precisamos ainda de uma melhor implementação. Mas, pronto, isto é como é. Devagarinho se vai ao longe, não é? Quero frisar que o Tino é vice-presidente da mesa da Assembleia. Ou seja, faz parte dos órgãos. Faz parte dos órgãos.
para quem é conhecimento, acaba de ser um órgão muito importante dentro do partido. Um, não sei se estou em erro. A própria Assembleia pode destituir a direção ou não. A Assembleia pode convocar um congresso para isso, sim. Pode. Por isso, podem ver, o Tino faz parte do RIR. Ninguém o mandou embora, ninguém roubou o partido ao Tino, como pensam aí. É apenas uma nova direção, como existe em todos os outros partidos ou em qualquer entidade. E como vocês veem agora, perfeitamente, no Partido Socialista está a decorrer eleições, vai haver uma única lista, tal e qual como surgiu em 2022, em que houve apenas uma lista, votada por unanimidade, acho eu, e em qual a doutora Márcia foi eleita presidente. Ele tem aqui outra pergunta, António, ainda bem que já estive nestas questões. Deixa eu ver o que diz. Melhor implementação no Porto? Melhor implementação no Porto? Sim, talvez sim. Talvez sim. Mas isso são questões para os militantes, António. Para os militantes no próximo Congresso. Não é para andarmos a falar aqui nas redes sociais. Percebes? A diferença entre simpatizante e militante é também para tocarem assuntos mais sensíveis. Ok? Não é só a parte do sensível, nestas situações, se queremos, vou dar um exemplo, se no Porto quiseres colaborar muito mais e de uma forma mais ativa, em que a tua voz é ouvida e é ouvida na mesma, mesmo que não seja militante, mas para que seja mesmo ouvido, e a minha forma é ser militante. Aí tu tens uma quantidade de direitos dentro do partido para fazer usufruto mesmo desses direitos. Exatamente. Mas o António dá-me a ideia que é um rapaz novo. Portanto, se calhar devia contactar a Juventude Rir. Era interessante para ele. Por isso aproveitamos. Quem quiser ser militante do partido, obviamente que é uma oportunidade excelente neste momento que estamos a preparar-nos para as próximas eleições autárquicas. Obviamente que as pessoas que quiserem ser uma voz ativa na sua área, na sua junta de freguesia, contactem-nos, façam-se militantes, vamos trabalhar para que consigamos ser mais ativos neste país. Tem mais uma pergunta do António? Se existe merchandising do Rio, existe para as campanhas alguma coisa, não muita, mas sim, existem alguns brindes que nós distribuímos durante a campanha. Aproveito também para salientar que todo este merchandising do RIR é adquirido através de fundos próprios, ou melhor, fundos de doações dos próprios militantes e alguns simpatizantes. O que é que isto significa? Nós não temos subvenção do Estado. Isto é importante ficar claro, porque sempre que há eleições, as pessoas começam às vezes a criticar que andamos na brincadeira, andamos daqui para a frente e andamos a passear com o dinheiro dos contribuintes. É falso. É falso. O nosso partido não tem nenhuma subvenção, do Estado, ou seja, todo o merchandising que compramos é de doações, aquilo que a gente chama uma vaquinha, juntamos todos, damos algum valor e compramos o merchandising, as bandeiras, os pins, os lápis, as canetas, tudo que a gente consegue. Obviamente que isto é do nosso bolso. É por isso que não temos tanto merchandising, é por isso que não temos os grandes cartazes que são colocados nas ruas, são valores exorbitantes que depois acabam por ser retirados e vão para o lixo e não são reutilizados nem nada. Por isso, isto também acho que era importante um dia começarmos a repensar estas campanhas que se está a gastar
milhões de euros dos cofres do Estado, milhões de euros dos contribuintes, que é imediatamente para deitar fora. Olha, e em Lisboa estão com pouca sorte, Pois. porque o Moedas está a retirar os cartazes de todos e mais alguns. E eu acabo por concordar, sabes? Acabo por concordar, porque aquilo realmente Sim. é um exagero. É um exagero. Não, não. Agora quem passa lá, eu já tive a oportunidade de passar por lá e sim, consegue-se ver agora quase o eixo todo sem cartaz e a imagem muito mais apelativa para Lisboa. Muito melhor, muito melhor. Vão desculpar, mas pá, não vale tudo e acho que estava a ser realmente um exagero. Não. Para além de que esses partidos também não têm necessidade, as pessoas se quiserem interessar pela política não precisam. Nós não temos um único cartaz desses outdoors na rua. Pá, e as pessoas sabem que o rir existe. Se não sabem, quer dizer, também, olha, pronto, o que é que eu, o que é que eu hei de dizer? Se não sabem, têm que se informar, não é? Porque esse também é um dos grandes problemas da nossa sociedade, é haver muita falta de informação e de vontade de se informarem e de se esclarecerem politicamente falando. E quer queiramos, quer não, a grande comunicação social é que decide e põe os partidos na ribalta. Pois é. Mas havemos de lá chegar, não é? Havemos de lá chegar. António, eu mandei o Tino vir aqui. O Tino, como qualquer outro militante do partido, tem o seu próprio trabalho, não é? E temos horários próprios, nem todos. Nem imaginas a dificuldade que nós temos às vezes de organizar determinadas reuniões, porque os vários dirigentes do partido às vezes têm horários turnos diferentes, horários diferentes, folgas diferentes e a disponibilidade não é assim tão grande. O Tino participa dentro da disponibilidade dele, e aqui nós estamos a usar este novo meio para chegar ao máximo de pessoas possíveis, obviamente, não é? Mas o Tino comparece se ele quiser, não podemos obrigá-lo a estar aqui presente e nem todos têm a mesma, nem eu, esta questão dos diretos no Instagram também é quase uma novidade para mim, por isso possivelmente também ele tem dificuldades. Também para mim, isto realmente é um mundo todo novo. Mas não nos estamos a sair mal, Luís, não nos estamos a sair mal. Tu vai lá, Não, claro que não. daqui a uns anos, pá, somos influencers. Isso eu bem tento tentar conseguir um bocadinho mais de seguidores e tudo de forma a conseguir, obviamente, passar também a minha palavra e que as pessoas conheçam quem nós somos, porque andamos sempre aqui a tentar nos candidatar para sermos representantes do povo, das pessoas. Claro. E isso só nos. E é importante as pessoas também verem que nós somos pessoas normais, não é? Somos pessoas normais. Eu no outro dia publiquei um vídeo da minha estufa e das minhas plantações, porque eu, nos períodos que tenho livres, gosto muito de experimentar aquilo que a natureza nos pode dar e chega a ser também um, um escape. Houve pessoas que não gostaram, mas pronto, assim também vocês conhecem um bocadinho do nosso lado pessoal e conseguem ver que nós não estamos aqui com nenhuma máscara, somos o que somos, pessoas normalíssimas e têm os seus hobbies e as suas profissões e a agricultura para mim é um hobby, pronto. Portanto, não têm que levar a mal. Deixem-se de mariquices e de. Enfim, o nome feio, mas não vale a pena. Não tem lógica absolutamente nenhuma. Nós não temos que andar aqui em bicos de pés e, portanto, as pessoas têm que compreender que somos políticos, mas somos pessoas normalíssimas, normalíssimas. Estava agora aqui a ver aqui as notícias e parece que realmente as previsões é de que a AD elege 2 deputados e o Chega conseguirá os outros 2. Pronto, era o que tu estavas a dizer inicialmente. Portanto, isto é o que vai acontecer mais para o final da noite, já se deve saber isso, apesar de oficialmente ainda não estarem esses deputados eleitos.
ainda está em contagem, mas quem lá está, possivelmente os jornalistas estão lá e vão sabendo em primeira mão e as notícias vão saindo. Neste Sim, momento, realmente, o PSD é a segunda força política. Tudo indica que quem está, a decisão será essa. E estava a ver aqui outra notícia, e uma que é muito preocupante, que é um aumento do número de pessoas que vivem na rua. Aumento do número de pessoas sem abrigo. E um aumento muito, muito grande. Em Lisboa, fala-se que há um aumento de 40% das pessoas sem abrigo. Isto é muito grave e muito preocupante. Isto tem que ser analisado e visto com muita atenção, porque é uma realidade que choca e que a solução existe. Neste caso, a Câmara de Lisboa, há tanto património público abandonado que podia perfeitamente servir de albergue para estas pessoas e não há necessidade de morarem na rua. Podiam fazer camaratas com balneários e não há mesmo necessidade disto. E eu não entendo como é que andamos sempre com este problema e o problema tende a aumentar. E com isto aumenta a criminalidade, aumenta de infecções públicas e isso não é o futuro. Não é o futuro e é preocupante. Muito preocupante. Depois as soluções parece que vêm a conta-gotas, ou então quando o engenheiro Moeda chama à televisão para poder dizer eu alberguei aqui, dei solução para albergar meia dúzia de pessoas. Pois, mas nós estamos aqui a falar de meia dúzia. Estamos a falar de muitos miles. E isto de facto, e muitas dessas pessoas que agora são sem abrigo, são pessoas que até trabalham e que infelizmente não conseguem pagar uma renda e que se veem completamente desamparadas, ou porque se divorciam, ou porque se incompatibilizam com alguém da família, com os filhos e são atiradas para o meio da rua. E isto realmente é muito grave e isto não é o futuro da sociedade. Não é isto que nós queremos. pois, eu por acaso não tenho os dados mais atualizados. Hum, consigo ver aquilo, só consigo ver aquilo que está aos olhos, não é? Aquilo que eu na estrada, na rua, vou vendo diariamente. Hum, e vê-se alguns casos, claro, desses mais preocupantes, mas vê-se muitos outros casos que advêm de pendências, e isso, obviamente, que é o que afeta mais essas pessoas. Obviamente que é muito difícil, mas o que eu estava a dizer, eu julgo que o município não tem noção do seu próprio património. Não tem, não tem. Julgo que se a Câmara tivesse noção do seu património, poderia fazer, como tu dizes, questão de construção de uma camarata. E eu conheço diversos edifícios com essas condições. Com condições em menos de um mês de certamente colocar mais 100, 200, 300 camas para sem-abrigo. É importante que é necessário vontade política. E infelizmente não existe. Não existe porque o Presidente Dr. Carlos Moedas não tem maioria na sua Assembleia Municipal. O que é que isto significa? O seu Executivo, ele e os seus vereadores, estão sempre dependentes das decisões da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal, neste momento, é constituída pelas várias forças políticas que foram eleitas nas últimas autárquicas, mas, neste caso, a coligação que apoia o Presidente Carlos Moedas não tem maioria. Ou seja, a maior parte das decisões muitas vezes são chumbadas
pelas outras forças políticas. Como também já aconteceu durante este mandato, decisões do Executivo, presidido pelo Dr. Carlos Moedas, que foram chumbados pela própria coligação que apoiou. Isto é engraçado. Isto é engraçado. Quem tiver a possibilidade, curiosidade de pesquisar e tentar ver as atas das reuniões, das decisões, até vai se rir, são leituras engraçadas, quando vemos, por exemplo, o Dr. Carlos Moedas a anunciar que ia inaugurar 300 camas para estudantes num edifício ali no Campo Grande, quando o seu próprio executivo não, a sua própria coligação, o seu partido tinha chumbado a criação desse complexo estudantil no último executivo. Ou seja, chumbou, ou seja, votou contra, apesar dessa proposta ter sido aprovada pelos demais partidos, mas quem acabou por inaugurar foi o Dr. Carlos Moedas. Ou seja, e é engraçado como diz, eu fiz isto, mas eu chumbei. Ou melhor, a minha força que me apoiou chumbou. Mas eu é que estou aqui a inaugurar, estou aqui com... mas isto vai dar muita conversa. Politiquice, Luís, é tudo politiquice. Mas eu também tenho uma coisa a dizer. O engenheiro Carlos Moedas também é o grande culpado disto. Porque todos se recordam da greve do lixo, não é? Que é a famosa greve do lixo no Natal. No Natal e no Ano Novo, não é? Há quanto tempo nós pedimos uma reunião com ele, Luís? Porque tu conheces bem o funcionamento. Dia 8 de janeiro e dia 21 de maio pedimos reunião. Já enviámos vários e-mails. Já falei ao telefone com a chefe, não, com o chefe de gabinete não, mas com membros do gabinete de apoio ao Presidente, e até agora o que me dizem é que o nosso pedido foi encaminhado. Bem, foi encaminhado, mas se tu lhe mandares uma mensagem no Facebook, ele responde. Portanto, é mais giro e mais importante fazer de relações públicas nas redes sociais do que efetivamente receber as pessoas que pedem uma audiência e que têm ideias e que sabem o que é que está mal e que têm uma possível solução para alguns problemas. Portanto, o problema é que a maior parte, às vezes, das redes sociais não são os próprios a responder. Nós é que somos, digamos, estamos novatos nisto, mas como deves compreender, em situações similares, acredito que o Carlos Moedas deve ter alguém que faça uma gerência das suas redes sociais e que possa responder, porque eu acredito, ele faz um post, eu já reparei, milhares de pessoas comentam, ele não tem a capacidade, ele até pode ser muito bom, mas ele não deve ter a capacidade de responder estes comentários todos. Quase ninguém. Nem os grandes influencers, começam, mas depois rapidamente contratam alguém para gerir as redes. Por isso eu acredito que nem seja ele. Mas é o que passa. É o que passa. Eu tenho pena que algumas entidades, e se eu posso aproveitar, quando a nossa direção tomou posse, não fomos recebidos por ninguém, a não ser por uma solicitação nossa, que fizemos uma solicitação ao Presidente da República, ao Sr. Presidente Marcelo. À espera, não é? Ele vai acabar o mandato e nem nos respondeu. E fomos recebidos pelo Presidente da Assembleia da República. Mas o que é que eu queria aqui dizer? Não, mas espera, vamos só dizer uma coisa. Nós enviámos pedidos de reunião a todos os partidos com assento parlamentar, houve um que nos respondeu. E com quem reuniu? Foi com o LIVRE. Portanto, tem que se dizer a verdade, e esses foram os únicos que nos responderam. Todos os outros ignoraram. A questão que o Presidente Marcelo é engraçado, porque pela primeira vez considero que eu não tenho um Presidente da República. Porque este Presidente não
não nos recebeu. E logo de seguida houve eleições dentro de outro partido centrista, metade um bocadinho mais à igreja, foi o CDS-PP, em que assim que foi eleito o novo presidente, foi logo recebido pelo Presidente da República. Não sei se recordas disto, eu recordo com alguma mágoa. Sim. Sendo aqui o Presidente Marcelo, é meu vizinho aqui do Conselho, cruzei-me com ele nas festas do mar, já há algum tempo, e, e falei com ele, olha, Sr. Presidente, sou o Luís Mendes, faço parte da direção política do Partido Rir, nós já pedimos uma reunião consigo, e ele deu logo uma ou duas desculpas, disse que ia a Angola para as eleições e tudo, e quando voltasse para tratar disso. Como sempre, é sempre acompanhado pela sua assistente a militar, não me recordo o nome nem a patente, que eu acompanho em todos os minutos, e ele próprio disse, olha, relembra-me depois para agendar a reunião. E até hoje. Isto acho que é uma falta de é uma falta de respeito que uma das entidades mais importantes nacionais não receba democraticamente Não querem todos saber os partidos. de nós para nada. De nós, dos pequenos partidos e dos portugueses, eles não querem saber de nós para nada. Eles só lhes interessa os votos necessários para os eleger. De resto, eles estão-se a marimbar, eles vivem num mundo à parte, vivem numa bolha, eles não têm dificuldades financeiras para comprar seja o que for, eles não têm dificuldades em socorrer-se de um médico e até de um hospital público. Eles não têm dificuldades para fazer nada, têm quem lhes faça tudo e muito mais rapidamente do que nós que precisamos socorrer-nos dos serviços públicos. Portanto, e é isto que os portugueses deviam ver e analisar. E infelizmente alguns teimam em não perceber que isto acontece e continuam a ir na conversa do bandido. Porque efetivamente é isso, eles não nos respeitam, não querem saber de nós para nada. Nós somos só mais um número. Pá, e olha, e é por isto que eu aqui estou e que teimo em fazer alguma coisa. Pelo menos não vou morrer de consciência tranquila. Tentei. Pois. O que é que eu ia aqui dizer? Depois devemos tentar. Depois são outras situações. Bem, mais temas. Temos a Não sei, porta. vamos fazer uma hora de ligação. Estamos a acompanhar a contagem. Portanto, vamos ver o que é que vai sair daqui, se realmente é aquilo que se perspectiva ou não. E, entretanto, esta semana ou para a semana já deve ser indigitado o Primeiro-Ministro, composto o Governo e a Assembleia da República e podem começar a trabalhar. E aí é que nós não vamos largar. Não vamos largar mesmo, porque ou eles começam a trabalhar a sério, ou vão levar connosco todos os dias. Pelo menos alguém há de receber o raio dos e-mails naquele Parlamento e há de dizer estes tipos são teimosos. Pelo menos isso. Porque temos muito, muito, muito que exigir dos senhores deputados e dos senhores do governo. Muito mesmo. Porque, de facto, o governo de António Costa deixou-nos um presente envenenado, os nossos serviços públicos a rebentar pelas costuras, e isto tem que ser realmente organizado e quem melhor para dar soluções do que quem passa por essas dificuldades todos os dias. E somos nós, não são eles. Portanto, da nossa parte e para honrar os nossos eleitores e os nossos militantes, têm a nossa palavra que nós não vamos largar o osso. Isso, certamente. Só aqui para concluir, eu julgo que o anúncio dos resultados deve surgir depois das 8 horas, mais uma vez por causa de Claro, dos telejornais, não é? jornais, porque ainda agora estava a olhar para lá, já não está lá quase ninguém. Claro.
não vejo já. Daqui a uma hora já se sabe tudo, não é? Que é para ir em direto para os telejornais, estão a ver como é que isto funciona. É assim. Agora nas notícias, basicamente, só vejo mesmo uma mesa ali na contagem, já está quase tudo no final. Por isso eles devem estar mesmo à espera das 8 horas para anunciar. E estes serão os resultados. Chega, será mesmo na segunda força política. Agora, ninguém nos para, ninguém nos vai calar, mas também, como eu disse, também ninguém nos vai calar e está na altura também de nos ouvirem. É isso mesmo. E agora temos as autárquicas, vamos preparar as autárquicas, temos muito trabalhinho pela frente e é isto. Por acaso, mais uma vez, ainda por votos por contar, não é? Porque neste momento Faltam 6 consulados, estás a ver como eu, não é? estou a verificar é que já houve mais votantes do que em 2024. Estamos a falar de mais de 30 mil votantes, que é muito bom. Sendo que são os mais 30 mil inscritos também. Já viste Mas o número de votos nu? Mais de 90 mil? 90 mil. Não sei se vai atingir o mesmo número do ano passado, mas 90 mil votos é muito grave. Além dos 90 mil votos nulos, se contabilizarmos todos os votos que não conseguiram eleger um único deputado, estamos a falar de milhares e milhares de votos que infelizmente não estão a contar para nada. E eu acho que é importante uma revisão imediata e urgente do sistema eleitoral, do modelo eleitoral, assim para ser mais correto, e era importante que isso fosse rapidamente alterado. Eu sei que isso não é fácil, isso teria que mexer com muitas situações. Não sei se isso tem a ver alguma coisa com a questão da Constituição ou não. Tem. Mas Ou, é possível, porque nós em Portugal temos, pelo menos deveria de existir um círculo de compensação. E isso é algo que existe nos Açores. Portanto, não é nenhuma invenção. Portanto, não o aplicam a nível nacional porque não querem. Porque não querem. E, verdade seja dita, o único partido que até agora, com assento parlamentar, que tem batalhado por isto é a Iniciativa Liberal. E espero sinceramente que continuem. Porque. olha, já tiram os resultados. Já está. O PS não elege nenhum voto de imigração. Chega, torna-se a segunda força política, elege 2 deputados, tal e qual como a AD. Faltam, claro, obviamente, alguns votos, é só para finalizar, uma pequena recontagem, mas já está definido. O Chega atinge os 60 deputados, torna-se a segunda força política. Julgo que também isto permite que ele escolha o presidente da Assembleia. Julgo que é assim. Julgo que ele pode escolher Espero sinceramente. Bem, o PS agora precisa de se organizar, não é? Precisa de se organizar e pensar bem no futuro, porque nós precisamos de um PS mais forte, mas toda a gente sabia que o Pedro Nuno Santos não era o líder da oposição que nós precisávamos. Só os socialistas é que não viram isso. Portanto, agora vamos ver, vamos acompanhar. Muito bem. Até ao final do ano isto vai ser um mar de rosas. Para o próximo ano, depois do novo Presidente da República eleito, é que vão começar aqui as manobras e possivelmente o próximo Orçamento de Estado de 2026, portanto, a ser votado em 2026 para 2027. Eu estou para mim que não irá ser aprovado e que vão forçar eleições. Vamos ver. Vamos ver, cá estaremos, meus amigos. Muito bem. Então, uma boa tarde a todos. Beijinhos a todos, fiquem bem, um resto de boa semana e vamos andando por aqui. Olha, só assim muito rapidamente a hora, pergunta se o Círculo de Compensação não prejudicará os partidos pequenos. Não. Pelo contrário, nós fizemos as contas
aliás, logo em 2019 fizemos as contas, e se esse círculo de compensação existisse, em 2019 nós tínhamos sido eleitos. Portanto, não prejudica nada. Pelo contrário. E é muito mais, não é o ideal, para mim só existiria um único círculo, tal como nas europeias, por exemplo, e acontece, é uma única lista e todos os votos contam por igual. Isso para mim é o mais justo. Mas se não quisermos chegar a esse ponto, acho que o círculo de compensação faz todo o sentido existir e não prejudica nada. Aliás, até vai aproveitar muitos dos votos que estão a ser desperdiçados agora. Muito bem. Então vá. Uma boa tarde a todos. Beijinhos E, a todos, fiquem bem e e vamos, vamos falando. alguma dúvida que tenham, contactem-nos nas nossas redes sociais, através dos nossos e-mails. Convidamos a todos a fazerem-se militantes do partido e vamos para a frente. Exatamente, é isso mesmo. Estamos à porta, já estamos à porta há tanto tempo. Nós bem ficamos à campainha, mas ainda não nos deixaram entrar. Mas vamos entrar, é isso mesmo. Esse é o espírito. Então vá. Beijinhos, Deus a todos. fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau.